Eu tô com uma bala na boca. E eu lembro que muitas vezes, em viagem para o exterior, Haddad, toda vez que vinha a sobremesa, eu era chamado para falar. E às vezes eu estava fazendo o discurso e vendo meu sorvetinho derreter lá na frente. E quando eu terminava de falar, não tinha mais sorvete, então eu ia sem comer sobremesa. Eu não posso engolir a bala, então estou tentando aqui falar com ela do lado da boca. Mas também eu não quero falar muito não, porque falar no encontro em que tem a quantidade de cientistas que tem aqui e falar de ciência seria desnecessário e vocês não iriam acreditar numa parte das coisas que eu falasse. O que é importante a gente ter claro é o seguinte: o Brasil muitas vezes precisa explicar por que a gente deixou de fazer tantas coisas, sabe, em momentos que a gente poderia ter feito. E nós nunca fizemos uma pergunta que a gente deveria fazer antes de dizer não às coisas. Quando se apresenta um projeto muito importante, seja ele para a área que for, a gente sempre fica dizendo, eu não tenho dinheiro, ou muitas vezes custa muito caro. E a gente nunca se pergunta se custa caro fazer, quanto custa não fazer. Se a gente não responder essa pergunta de quanto custa fazer, a gente nunca vai ter nada. É como comprar uma coisa à prestação. Ou seja, você não pode comprar dinheiro, então você nunca vai comprar. Não, você pode comprar em algumas prestações suaves que te permita colocar dentro do teu salário e você pagar. Fazer um investimento como esse, a verdade é que a gente não tem que perguntar quanto custa. Porque qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro do país e para o futuro da sociedade brasileira. A começar pela necessidade da formação dos especialistas. A gente não pode continuar permitindo que seja o mercado que determine que tipo de curso um jovem ou uma jovem vai fazer na universidade. Obviamente que o mercado sempre desperta atenção. Qual é a profissão que vai dar mais dinheiro? O que é que eu vou ganhar? Muita gente que estuda medicina não estuda para trabalhar no SUS. Estuda para montar um consultório particular e ganhar bastante dinheiro. Mas cabe ao Estado tentar levantar as possibilidades e dizer para vocês, em determinados momentos, que tipo de pessoas nós queremos formar. A gente precisa formar mais advogados? Se perguntar para os advogados, eles vão dizer que sim. Mas a gente precisa formar muito mais pesquisador, muito mais matemático, muito mais engenheiro, muito mais gente especialista em inteligência artificial. Ou seja, nessas coisas que faz, não com que a pessoa ganhe dinheiro, mas nessas coisas que a formação faça com que o Brasil ganhe uma autonomia diante do mundo e possa defender com altivez a soberania nacional. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu tenho muito orgulho porque o biodiesel foi criado no meu governo em 2003, numa proposta do ministro paulista, o Roberto Rodrigues, que foi o cara que me apresentou a ideia. Passado tanto tempo, eu fui na Feira de Hannover, dia 22 de abril. A Feira de Hannover é a maior feira industrial do mundo. E eu queria ir porque eu queria provar para os alemães que o Brasil não precisa ser refém de um tal de mix tecnológico que eles produzem, que melhora o motor para menos emissão de gás de efeito estufa. Só que cada vez que eles fazem um mix tecnológico no motor, o caminhão aumenta aqui no Brasil 15%. E vai ficando cada vez mais caro para um caminhoneiro comprar um caminhão. E eu queria provar que o Brasil não precisa desse tal de Euro 9, Euro 10, ou seja, porque o nosso combustível, sobretudo o biodiesel, é menos poluente que o biocombustível deles.
E fiz um desafio à Mercedes-Benz. E fiz um desafio ao primeiro-ministro Merz da Alemanha. Fui na feira do Hannover com esse propósito: fazer com que um caminhão alemão viajasse 100 quilômetros com o biocombustível brasileiro e com o biocombustível dele. Qual foi o resultado? O resultado é que o nosso combustível, em média, é 67% menos emissor de gás de efeito estufa que o deles. Então, ao invés de eles quererem vender um mix tecnológico para nós, para encarecer o caminhão, é melhor eles comprarem o nosso biodiesel, que eles não vão precisar inventar mix tecnológico e vão emitir 67% menos que CO2 no ar do mundo. Eu queria fazer isso, mas mais importante, eu queria que ele falasse em alemão, porque o técnico, os especialistas, era um alemão. E ele também sabia falar português. Eu falei: eu não quero que você fale em português, eu quero que você fale em alemão. A gente vai traduzir, porque eu quero que o mundo veja, sabe, na sua voz de alemão, que o combustível brasileiro é mais eficaz que o combustível de vocês. E assim foi feito. E eu voltei de lá muito orgulhoso, porque nós, aqui no Brasil, somos tratados como um país colonizado. E o pessoal lá de cima sempre trata a gente com certo desdém. E muitas vezes a nossa cultura também nos obriga a nos comportar como se nós fôssemos nada. Sabe aquele complexo de vira-lata? Hoje vira-lata também não posso falar, porque eu gosto muito de vira-lata. Eu tenho 4 em casa, então... Mas assim, aquele complexo de inferioridade, sabe? Tudo que vem de lá é melhor do que o nosso. E a gente pode provar que a gente não é menor do que ninguém. A gente apenas não fez as coisas e os investimentos e acreditou na hora certa. E aí a gente tem que conhecer um pouquinho por que o Brasil é atrasado. O meu companheiro do Ministério da Saúde sabe que eu comecei em 2012 a brigar por uma coisa chamada Agora Tem Especialistas. Eu sempre achei que o problema da saúde não era a primeira consulta. O problema da saúde era a segunda consulta e era a primeira máquina. Antes era a primeira consulta e o primeiro remédio. Nós então criamos o Farmácia Popular para dar remédio para as pessoas levarem para casa de graça. Hoje, Haddad, até remédio que custa R$120 mil, o SUS está distribuindo de graça. E por quê? Por que a gente faz isso? Porque no Brasil se criou a fama de que o rico tem uma saúde melhor do que o pobre, porque o rico paga um plano de saúde bom. Não é assim que a gente aprende? Acontece que o dinheiro que o rico paga no seu plano de saúde bom é deduzido no imposto de renda. Portanto, o dinheiro que o rico pagava, que deveria ir para fazer benefício para a maioria da sociedade, a gente não arrecada. Portanto, o pobre termina pagando o plano de saúde do rico. Porque é o dinheiro que ele tinha que pagar, que não paga, que deixa de ter uma coisa para o povo pobre. Como é que você conserta isso? Você conserta isso fazendo justiça tributária, que foi o que o Haddad começou a fazer com a nossa reforma tributária, que tem como um ponto importante a invenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. É pouco. É bom, mas é pouco. É bom, sabe? É bom, mas é pouco. Porque era importante que fosse mais. Porque as pessoas mais ricas pagam menos imposto ainda. Nós vamos caminhar para fazer isso. Aí quando você vai discutir um investimento desse, sempre aparece alguém para dizer: olha, mas não é muito caro investir mais 800 milhões, mais 900 milhões. E eu sou que nem aquela propaganda que vocês fizeram. Eu sou a curiosidade. Como eu não tenho diploma, eu sempre me considero a metamorfose ambulante. Eu estou sempre querendo aprender. E por isso que eu falo, não me convença com discurso, me convença com projeto. Se o projeto for factível, se o projeto tiver
começo, meio e fim, não haverá problema da gente arrumar dinheiro e aprovar qualquer projeto nesse país. E esse projeto aqui, que vocês chamam de laboratório, chamam de instituição, eu vou dizer para vocês, é um projeto que pode dar ao Brasil uma respeitabilidade mundial para que nenhum ser humano do mundo ache que o Brasil é inferior. A gente não é bom só no carnaval ou só no futebol, que a gente não está nem tão bom no futebol. A razão é que aqui em Campinas, da Ponte Preta e Guarani, não está lá com as pernas boas. Mas do meu Corinthians também não está. Então eu acho que o que nós precisamos provar é que o Brasil deixou de conquistar muita coisa porque a gente não fez investimento. Se em 73 não se pensasse em fazer a Embrapa, a gente não teria feito a revolução na agricultura que nós fizemos. Não pensava. Se o Getúlio Vargas não tivesse pensado em teimar contra a elite brasileira e fundar a Petrobras, a gente não tinha Petrobras. Portanto, a gente não tinha a mais importante empresa de petróleo da América Latina e a mais importante em prospecção de petróleo em águas profundas do mundo. A gente não teria essa riqueza. E a dado uma surpresa, nesse primeiro trimestre desse ano, a Petrobras foi a empresa mais rentável do planeta Terra. Mais rentável. Imagina o poder que nós temos na mão e é uma das poucas empresas que investe em renovação. Porque muita gente fala em renovação na expectativa de que o Estado faça. A Petrobras não, ela põe dinheiro. E eu disse aos meus companheiros que hoje eu vou conversar com a Magda e ela vai ter que vir visitar aqui os Sírios para ela saber o que ela está perdendo de não ter uma relação muito forte com os Sírios. A outra coisa é que nós estamos na era das terras raras, né? Das terras raras, dos minerais críticos e não sei das quantas e tal. E o Brasil só tem 30% de conhecimento do que ele tem nesse seu território imenso. A gente vai ter que fazer um levantamento de 100% do Brasil. E eu estava perguntando o que os sírios podem contribuir para a gente. O que o Sírio pode? Porque se a gente depender de fazer o estudo, sabe, cavando buraco só, vai demorar muito. A gente vai ter que contar com a inteligência e a ciência e o conhecimento de vocês para a gente dar um salto de qualidade e ver se num curto espaço de tempo a gente faz com que o Trump deixe de brigar com o Xi Jinping e venha se associar a nós para que a gente possa explorar aqui. Nós não temos veto a ninguém, nós não temos preferência por ninguém. Aqui pode vir chinês, pode vir alemão, pode vir francês, pode vir japonês, pode vir americano, pode vir quem quiser. Desde que tenham consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania para dizer os minerais críticos são nossos, as terras raras são nossas e a gente quer explorar aqui dentro. Então, tem essas coisas que nós temos que tomar decisão. E a decisão de fazer investimento aqui é porque é necessário, o Brasil precisa sair do atraso a que ele foi submetido durante todo o século XX e toda a sua história. Toda a sua história. Você veja uma coisa, nós descobrimos o ano passado que 60% dos alunos saía no segundo grau do ensino fundamental, eles ainda estavam analfabetos. Quem é que vai resolver isso? Nós tivemos que fazer um convênio com prefeitos, tivemos que fazer um convênio com governadores para estabelecer uma meta que até 2030, 80% das crianças estarão alfabetizadas no segundo ano escolar. E nós já conseguimos um intento extraordinário, que este ano já saímos de 36% para 66% de crianças alfabetizadas no segundo ano. Eu acho que nós vamos chegar antes nisso. Nós descobrimos que 500 mil jovens desistiam da escola no ensino médio para ajudar no orçamento familiar.
Meninas e meninos, o que é que nós fizemos? Criamos o pé de meia. É uma coisa que nós tivemos que investir, não é gasto, hoje está quase 17 bilhões de reais para que a gente garanta que essas crianças fiquem na escola, porque se não ficar na escola, o futuro será incerto. E eu fui no Instituto Federal de Sorocaba com o meu reitor aqui. Eu fui lá com ele. Enquanto um preso aqui em São Paulo custa 35 mil reais por ano, um aluno no Instituto Federal custa 16. Portanto, eu fui na Universidade Federal do ABC. Uma menina fazendo engenharia espacial, ela custa 20 mil reais por ano. Um preso numa prisão de segurança máxima custa 40 mil por mês. Só isso demonstra que é muito mais barato e muito mais eficaz para o futuro a gente fazer acreditar na educação brasileira. Portanto, gente, é o seguinte, não tem volta. Não tem mais volta, tá? A educação, nós vamos fazer um projeto, está aqui meu ministro da Educação, que tem que preparar um projeto convincente, porque ele me apresentou um projeto a dar 200 bilhões em 10 anos. Eu não sei se é muito ou pouco, mas se ele disser para mim que com 200 bilhões de reais investidos nos próximos 10 anos, a gente resolve definitivamente o problema da educação nesse país, você pode estar certo que a gente vai aprovar o investimento em educação nos próximos 10 anos. Então, ou a gente toma atitudes ousadas, ou a gente fica correndo, dançando bolero, 2 para cá, 1 para lá, 2 para cá, 1 para lá. Fica ciscando que nem galinha, não sai do lugar. Sabe? Trabalha, no final do ano está quase que a mesma coisa. Então nós vamos ter que dar um salto de qualidade. E vocês, que são pesquisadores, que são funcionários, que são doutores aqui dos filhos, pode estar certo, não faltará o recurso necessário para a gente concluir a 2ª fase, a 3ª fase, a 4ª fase, até o mundo inteiro vir aqui aprender a fazer pesquisa com o Brasil. Um beijo no coração e boa sorte a todos vocês.